Muito bem, estamos de volta com o nosso Gazeta Entrevista desta noite. Você sabe que o Gazeta Entrevista é um oferecimento muito especial também da Recol Pharma, sua drogaria. Quando você precisar do medicamento, bateu aquela gripe, aquela dor de cabeça, um mal-estar, é só ligar no 3224-1260 que a Recol Pharma entrega com rapidez e muita segurança na sua casa. Se você tiver também o seu medicamento com receita, você precisa, é só levar na Recol Pharma, que o atendimento é o melhor da cidade. Recol Pharma ali na Galeria Cunha, em frente ao estádio José de Melo, muito fácil. Ele é uma das eminências pardas do PT, assessor especial do governo de Jorge Viana, de Binho Marques e também no governo de Tião Viana. O professor Francisco Nepomuceno, carioca, professor licenciado da Universidade Federal do Acre, é nosso convidado hoje para fazer sua análise política. Ele que é talhado nos movimentos, nas negociações, nas mesas, nas rodadas de negociações, em todas as esferas do governo, nos fala deste momento do governo do PT no Acre, do resultado das eleições no interior e na capital, as vitórias, as derrotas, entre outros temas também em nível nacional. Professor Carioca, muito boa noite. Boa noite, Alain. Tudo bem? Tudo bem. Prazer tê-lo aqui no Gazeta. Faz tempo que o senhor não vinha bater um papo aqui com a gente, né? Tá um tempinho. Muito ocupado. Professor, que avaliação o senhor faz do resultado dessas eleições? Porque, obviamente, com toda a sua experiência, com a bagagem política que o senhor tem, o senhor deve ter uma avaliação muito interessante, perspicaz, do resultado dessas eleições. Das vitórias importantes que o PT obteve e a Frente Popular, mas também das derrotas importantes, principalmente aqui no Vale do Acre. Quero começar pelas vitórias. O PT venceu em Rio Branco, com Marcos Alexandre, Bujari com o Tonheiro, em Feijó com Merla, Tarauacá com Rodrigo Damasceno, jovem promessa, médico, muito interessante, e em Marechal Tamatur com Aldemir Lopes. Foi bom o resultado? Era o esperado? E ganhamos recentemente a prefeitura de Rodrigues Alves. Também por conta da vacância do prefeito. Alain, eu acho que a avaliação da eleição, da eleição de 2012, ela não pode ser feita circunscrita ao âmbito do ano de 2012. Porque, na realidade, ela é uma consequência do que aconteceu nos anos anteriores, imediatamente anteriores. Eu diria o seguinte, se a gente fizer uma comparação do que aconteceu em 2008, a Frente Popular elegeu 17 prefeituras em 22 e o PT elegeu 12. A crise mundial começou no dia 15 de setembro com a queda do Lehman Brothers, que é um banco americano. Mas ela não afetou a economia do Brasil aqui, naquele ano. Então, aquela eleição, para mim, ela foi feita uma conjuntura marcada pela abundância. Abundância do orçamento das prefeituras, os governos, de um modo geral, tinham uma condição de normalidade, portanto, quem estava investido no cargo, como aconteceu depois do Estatuto da Reeleição no Brasil, de 70% a 75% costuma se reeleger ou emplacar um terceiro mandato. Quando acontece em 2010, com a crise já afetando, no interior, Alain, numa eleição para governo, o principal cabo eleitoral costuma ser o prefeito da aliança do governador. Sem dúvida. Se o prefeito estiver amargando um índice de impopularidade, como era o caso dos nossos, os 17 que a gente elegeu, a grande maioria, estava literalmente sendo mal avaliado por conta da crise, a gente quase perde a eleição de 2010. Quando chega 2012, a crise ela ficou mais aguda. E aí a gente viu uma situação que foi a seguinte. Em 2008, o PT, por exemplo, elegeu 8 prefeituras, onde ele estava administrando. Ou reelegeu o prefeito, ou emplacou um terceiro mandato. Em 2012, nenhum. Exatamente. Todos que onde o PT estava administrando, à exceção do Angelim em Rio Branco, nós perdemos em todos os locais. E, no meu entendimento, é o seguinte, para explicar fracasso ou sucesso, nós temos um conjunto de fatores que explica isso. Mas sempre tem um fator que, para mim, é proeminente, é mais importante. E eu diria para você que a crise, ela fez mudar a série histórica das eleições no Brasil. Não foi só no Acre, não. No ambiente de crise, fazer eleição estando na oposição se tornou mais fácil. O senhor atribui somente à crise ou o senador Jorge Viana disse aqui, Alain, faltou voto. Faltou fazer um trabalho melhor em alguns lugares. E aí, o senhor concorda com ele? Não, eu estou colocando que a crise, para mim, foi o fator mais proeminente. O fator mais importante, por exemplo, que explica a nossa queda, digamos assim, no Alto Acre, poderia até colocar o seguinte, a longevidade do poder.
Mas a crise ela foi fundamental, porque nós acompanhávamos a performance dos nossos prefeitos, pesquisas de maneira muito regular. E a gente via, digamos assim, a cada pesquisa, o índice de impopularidade crescendo. Por conta de quê? Por falta de investimento, por falta de capacidade do prefeito honrar a plataforma que tinha lhe levado ao poder. Na medida que ele não tinha mais as condições de fazer os investimentos, como tinha no passado, ele começou a sofrer uma série de desgaste junto à população, por conta exatamente disso. Aí nós entramos num fenômeno muito interessante no interior do Acre. Não falta mais, digamos, corpo técnico às prefeituras para elaborar projetos melhores, buscar novas maneiras de se financiar, uma vez que muitos prefeitos só focam as emendas individuais dos parlamentares, esquecem que existem recursos a fundo perdido em várias instituições do governo federal e não realizam projetos por falta de um corpo técnico competente. Você não acha que tem que se quebrar esse paradigma também? Tem, mas tem um problema que eu acho que precede a preocupação que você está colocando, que é correta. Quando acontecem as eleições municipais, nós temos uma imensa dificuldade de encontrar candidatos a vereador. Vou te dar um exemplo. Na grande maioria dos municípios, um professor que tem 2 contratos ganha mais do que um vereador. E ninguém vai na casa do professor para pedir nem um remédio ou coisa que o valha. Uhum. Um diretor de escola, na grande maioria dos municípios, ganha muito mais do que um vereador. A mesma coisa ocorre com relação, por exemplo, a um secretário. É muito difícil você levar uma pessoa qualificada para ser secretário numa cidade do interior, porque ele vai ganhar infinitamente menor do que o que ganharia na capital. Uhum. E aí a precarização desse corpo técnico é por conta exatamente de uma situação em que secretários são muito mal remunerados, vereadores muito mal remunerados, aí você estava falando do corpo técnico, então você fazer uma pessoa migrar com sua família para o interior, lá para um município remoto desse, é quase impossível, entendeu? Se não tiver o principal atributo e atrativo, que é uma boa remuneração, um bom salário. Professor Carioca, nós vimos recentemente na grande imprensa nacional um grande programa de televisão mostrando a situação de 2 municípios do Acre, numa série que mostrava municípios entregues em situações, segundo esse programa, lastimáveis. Bujari e Porto Acre. Eu gostaria que o senhor citasse essas 2 situações, até porque nós vamos conversar aqui com o prefeito Zé Maria, o ex-prefeito Zé Maria de Porto Acre, já o convidamos para vir bater um papo conosco, mas eu quero que o senhor faça essa avaliação. O que aconteceu em Porto Acre? Eu acho que era bom a gente fazer uma avaliação do que aconteceu no geral. Tem uma situação que é pano de fundo para mim e que tem que ser colocada, tem que arrancar o véu para a gente ver o que é que está acontecendo. Eu só não fui nos municípios de Santa Rosa e de Jordão nessa eleição. Eu acompanhei a grande maioria das eleições e vi os discursos e as promessas dos prefeitos. Muita gente ganhou, sobretudo nesse período de crise que a gente estava conversando, prometendo que não podia cumprir, mostrando um programa e ofertando uma plataforma para a população como se tivesse um orçamento que, se fosse 10 vezes mais do que o orçamento real que existe nas prefeituras, ele não cumpriria. Assume o prefeito e aí ele dá uma olhada e diz assim, agora na hora do vamos ver está mais difícil. Ou seja, foi só retórica de campanha? Aí é mais fácil, Alain, você olhar para o retrovisor e acusar o teu antecessor e começar a dialogar com a população no sentido de que, olha, estava mais difícil do que na época da campanha. Mas você não acha que esse é um discurso que todos os que ganham fazem? Não. O Jorge Viana, quando ganhou a eleição, por exemplo, em 98, governador, você não tem registro nos jornais em que ele passou a satanizar o governador anterior, que foi Orley Cameli, como norma de conduta. Não, ele trabalhou muito. Se você pega o Marcos Alexandre agora, o que é que ele está fazendo? Trabalhando muito. Se você pega o Rodrigo Damasceno, para pegar um exemplo de mais paradigmático, porque ele está sucedendo uma prefeita que não é do PT, que não era da Frente Popular. Uhum. Mesmo assim, o Rodrigo Damasceno está fazendo um trabalho extraordinário, mesmo no período precário do inverno, que é difícil você fazer as obras infraestruturais, mas ele está limpando a cidade, ele está fazendo aquilo que é dever de casa na Amazônia, no inverno, que é tapar buraco, limpar a cidade, fazer algumas reformas e planejamento que eu acho que tem que se fazer. Uhum. Então, nesse sentido, eu diria para você que tem muito alarme em relação a tudo isso, e acho que o que o prefeito quando ganha, e governador quando ganha, ou presidente da República, o que tem que fazer é trabalhar. O Marcos Alexandre, para mim, ele é um caso emblemático para a gente dizer isso. Mas não quero fugir da pergunta, não. Eu conversei com o Zé Maria antes de vir para cá. Uhum. Ele está em Rio Branco. Inclusive, se você o convidar para ele vir aqui, ele vem. Já convidamos, ele já confirmou. Perfeito. Então, essa coisa de que há um descaso,
servidores com salários atrasados, ele vai dizer aqui para você o que é que aconteceu. Não tem essa situação. Vamos questioná-lo. Isso, que foi alarmada. Zé Maria conheço de muito tempo, uma pessoa absolutamente honrada, preocupada. Agora, se você tiver um inimigo, metaforicamente falando, Sim. eu sei que você não tem nenhum, mas se você tiver um inimigo na área política e você quiser dar um presente de grego para ele, diga o seguinte: você vai ser prefeito de Porto Acre. Porto Acre tem 5 municípios num só. É inadministrável. A maior malha viária de ramais do estado. E 5 núcleos urbanos para que você administre com um orçamento absolutamente precário. Então, a tendência é que as pessoas que habitam esses núcleos urbanos, eles cobram sempre do prefeito o seguinte: nós queremos a nossa emancipação. E existem já várias reivindicações nesse sentido. Então, eles imaginam o seguinte: o que vai fazer com que eles tenham uma qualidade de vida muito melhor não é estarem unificados em torno de uma única prefeitura, naquele grande território que é Porto Acre, mas tem a sua própria prefeitura, cuja capital seria aquele núcleo urbano. Eu vou tratar desses temas. Tanto é que, desculpa se interromper, pois não. que no Estatuto da Reeleição, nunca o prefeito se reelegeu em Porto Acre. Até agora. É verdade. Sobre outra questão também muito palpitante, qual é o grande desafio do governador Tião Viana nesses próximos 2 anos, até 2014, período eleitoral, no que se refere ao campo político, na sua opinião? Tião pegou o estado do governo Binho saneado, com as contas em dia, mas no aspecto político um tanto deteriorado, as relações com alguns partidos e algumas lideranças. Já deu essa volta por cima, mas ainda tem outros desafios. Quais são eles? Eu diria que você começou a responder de maneira muito adequada. Eu acho que a vitória na eleição, para mim, que eu considero, mas sobretudo a vitória em Rio Branco, que ela é, do ponto de vista real e simbólico, aonde você decide a eleição no Acre, é a galinha dos ovos de ouro da política do Acre. Eu acho que foi uma escolha, o Marcos Alexandre foi uma escolha de absoluta sapiência do governador Tião Viana e do senador Jorge Viana. E tem uma situação muito, muito importante, é que eu acho que a escolha do Marcos Alexandre, ela colocou o benefício da surpresa do nosso lado. Ela inverteu a situação que aconteceu em 2010. Quem tinha o benefício da surpresa naquela ocasião era a oposição, com a candidatura do Tião Bogalon, que era tido como sendo aquele que jamais poderia ser competitivo. Mas foi, quase ganhou a eleição. Verdade. Aí a oposição comete um pecado, que foi imaginar que a história segue num ciclo, numa linha reta. E a história não é assim, a história é dinâmica e ela tem uma série de contradições. Portanto, ao terminar a eleição de 2010, seguramente muita gente chegou para o Bogalão dizendo o seguinte: se quase ganhamos do Tião Viana, o próximo candidato a prefeito pelo PT e pela Frente Popular é, do ponto de vista da inserção eleitoral, inferior a ele, logo ganharemos dele. Quase desconhecido. Exatamente, e perderam para o Marcos Alexandre. Então eu acho que a escolha do Marcos Alexandre, para mim, tem essa componente. A segunda coisa que eu acho que também foi muito importante por parte do governador foi fazer algumas escolhas que, no meu entendimento, preencheram uma lacuna do nosso próprio projeto. Eu acho que, do ponto de vista social, nós poderíamos ter avançado mais, mas aí, quando o Tião assume, ele pega e dá uma priorizada, mesmo diante da crise, as coisas muito boas que tinham sido já feitas pelo governador Binho Marques imediatamente e pelos 2 mandatos do Jorge Viana. Deixa eu fazer uma pergunta aqui dos internautas para o professor Carioca. O Neude Pereira diz o seguinte: Carioca, você pretende se candidatar algum dia a deputado ou a outro cargo político? Não. Não. O Clêndiz Vilas Boas: Carioca, como você avalia um ex-prefeito que não entregou a prefeitura ao seu sucessor conforme manda as regras de um bom gestor, como foi o caso, segundo a mídia nacional, do prefeito de Porto Acre? Já respondeu. Porque não fez como o nosso amigo Raimundo Angelim na capital? Foi aquela resposta que o senhor deu. E ele diz aqui que está se referindo a Porto Acre. Aí eu vou lhe fazer uma pergunta. Só complementar aquele argumento, eu acho que o desafio é o seguinte: a marca da Frente Popular, eu acho que o que a torna competitiva tem algumas coisas que são, para mim, muito nucleares. A primeira delas é ter um projeto, como você colocou muito bem. O fato de a Frente Popular buscar um projeto, buscar gerar resultados, buscar a partir desses resultados melhorar a qualidade de vida do povo, para mim é fundamental. Ponto número 1. Ponto número 2, do ponto de vista eminentemente político, é fundamental a unidade interna. A oposição no Acre, ela comete um pecado porque ela, vez por outra, se junta, mas ela não é unida. Porque ali você tem um conjunto de projetos pessoais. É perceptível isso.
É só ver quem é pré-candidato a senador agora deles e candidato a governador. São vários. Então, você tem isso. No caso da Frente Popular, a gente busca, a partir do fato de ter lideranças que efetivamente colaboram com isso, e alguns partidos muito sólidos, essa unidade interna. E 3, uma busca permanente de renovação. Por que o PMDB sumiu no Acre nas eleições? Se você pega, por exemplo, quando ganhou o governo em 82 com o Nabo Júnior, para agora, você vai ver exatamente o fato de que não houve uma preocupação com a renovação e o surgimento de líderes. E o PMDB foi se apequenando e foi sumindo das eleições. Veio agora com a candidatura transgênica, que foi a do Fernando Melo, que as pessoas o identificavam muito mais como petista, como membro da Frente Popular, do que um membro do PMDB. Os próprios PMDBistas assim Exatamente. Diziam. Então, eu acho que esses fatores são desafios que eu acho que o governador Tião Viana tem sobre a mesa, mas que eu acho que está ao alcance da mão, como ele está conduzindo muito bem, para a gente continuar fazendo um bom trabalho em prol do povo do Acre. Além desse desafio político, como apaziguar os ânimos, por exemplo, da deputada federal Perpétua Almeida, que se chateou nessa escolha da candidatura do Marcos Alexandre, depois do segundo turno volta e de forma até um tanto tímida apoia a candidatura do Marcos, mas enfim, ela é uma forte candidata ao Senado, nesse cenário que tem Aníbal Diniz e o próprio ex-prefeito Raimundo Angelim. Como é que se resolve essa questão? Essa situação, para mim, comparativamente, é o treinador que tem vários bons jogadores e tem que escolher um. Todo treinador gostaria de ter o Messi e o Neymar no mesmo time. Então, isso é um excesso de solução. Não é necessariamente um problema. Agora, se a gente tiver espírito desarmado, como sempre tivemos, para sentar à mesa e fazer um debate franco, aberto, coletivo, para que a gente possa colocar os interesses do Acre acima dos interesses pessoais, diferente da oposição, eu acho que aí a gente pode encontrar qualquer solução. Quem é o melhor candidato desses três para o Senado? Os três são muito bons. Os três são muito bons. Para encerrar, e para vice de Tião Viana, existe uma disputa aí também muito interessante. O Edivaldo Magalhães, que é um nome muito citado. Existe aí também o nome do atual presidente da Assembleia, o deputado El Santiago, que é uma das lideranças políticas mais próximas ao governador no momento. E correndo por fora, no nome dos evangélicos, o Jamil Asfuri, deputado Jamil Asfuri. Como é que o senhor vê essa disputa também? Eu acho que está muito precoce, Alan, para a gente fazer alguns debates. Eu acho que o senador Jorge Viana, ele fez uma declaração ontem que eu achei muito pertinente. A oposição tem mais tempo do que nós para estar fazendo um debate dessa natureza. Nós estamos agora com um enorme fardo nos ombros, que é fazer com que as prefeituras que nós acabamos de ganhar e os nossos próximos 2 anos do governo sejam marcados pelo sucesso. Esse é o nosso propósito. De a gente melhorar a qualidade de vida do povo, que para mim eu acho que simboliza a ideia de uma plataforma no campo político. E a gente ainda não abriu um debate a respeito dessas possibilidades em relação à chapa majoritária. A única coisa que nós temos clareza é que o governador Tião Viana será candidato à reeleição. Eu acho que isso está patente para todo mundo que faz política no Acre. Agora, sobre essas possibilidades que você colocou de maneira muito arguta como jornalista, do Senado e da vice, a gente não começou ainda. No momento adequado, você vai me fazer essa pergunta e eu vou dialogar com você com o maior prazer. Tá aí, bati um papo com o professor Carioca, assessor político do governo. Professor, obrigado pela tua vinda, viu? Sempre bom bater um papo contigo. Igualmente. Para vocês de casa, muito obrigado a todos que participaram pelas redes sociais, para você de casa que nos acompanha aqui no Acre e também em todo o Brasil e no mundo pela grande rede. Obrigado pela sua audiência e o carinho. Um beijo a todos, fiquem com Deus no coração e até amanhã.